Olá, querido aluno, querida aluna do Instituto Êxito. Seja muito bem-vindo ao curso de pós-graduação em História da Igreja. Este curso é um momento fantástico para que você possa conhecer a história, os personagens principais, os momentos marcantes da história da Igreja cristã. Vamos analisar nessa primeira aula o que vem a ser história da Igreja. Em primeiro lugar, é importante pensarmos um pouco sobre o que é história. Pode parecer muito simples, muito simplista, porém história é uma disciplina muito complexa de ser estudada. Vamos pensar bem. Imagine a seguinte situação. Um pescador nos conta uma história. Esse é o clássico personagem do qual nós esperamos alguma coisa aumentada, alguma história expandida, um pouco diferente da realidade que aconteceu. Vieram à existência e constituem a narrativa do contador da história. É muito importante que possamos diferenciar uma coisa de outra. Uma coisa é o que de fato aconteceu. Outra coisa muito diferente é a história narrada, a história contada. Porque é muito importante nós deixarmos este conceito muito claro logo agora no começo do nosso curso. Toda contação de histórias ou toda história contada é imbuída, é carregada pelos aprendizados e pela história do próprio contador da história. Quando fazemos uma leitura sobre um fato, sobre alguma coisa que está acontecendo, nós colocamos o nosso sentimento pessoal nessa narrativa. O historiador, portanto, é o profissional que deve olhar para os fatos históricos e fazer a leitura mais isenta possível dos fatos que de fato ocorreram. Infelizmente, na nossa cultura atual de século XXI, de início do século XXI, muitas vezes, no desenvolvimento da disciplina História, nós vemos relatos carregados de ideologias, carregados de visões políticas. Ou seja, é aquela velha máxima, sempre a história é contada pelo vencedor da guerra. Mas e o relato do perdedor da guerra, daquele que foi derrotado? Será que ele é igual ao relato que ficou para os livros de história? Ou ele seria um relato um pouco diferente? É claro que seria um relato diferente. Nós sempre falamos que existem muitas versões de relatos sobre o mesmo fato. É muito importante termos essa visão. E quando olharmos para documentos históricos, e nós temos muitos deles disponíveis em relação à história da Igreja, nós venhamos a olhar esse documento e fazer questionamentos para o documento. Como funciona isso, professor? Funciona da seguinte forma. Um documento por si só, ele é uma letra fria. Ele é algo, um objeto, que retrata um momento, de acordo com as lentes daquela pessoa que produziu esse documento. Nós, como historiadores ou como estudantes de história, devemos olhar para esse documento, para um objeto, para uma estátua, para uma igreja, para um templo, de uma forma isenta, procurando analisar os fatos reais, fatos tais quais aconteceram. Como aconteceram? Dentro de quais perspectivas históricas e quais perspectivas sociológicas aconteceram? É muito importante termos esse pensamento ao estudarmos qualquer tipo de história. E trazendo para o nosso tema principal, História da Igreja Cristã, é muito importante termos isso muito claro. Estudaremos a história da Igreja Cristã e para isso teremos que absorver conteúdos relativos à política, à geografia, ao momento social em que a Igreja estava inserida. Ou seja, não podemos e não devemos estudar a Igreja de uma forma dissociada do contexto social em que ela vivia. Não podemos estudar a Igreja do primeiro século, do primeiro, do segundo, do terceiro século, sem termos em mente o efeito e a influência do Império Romano. Não seria correto, não é correto, na verdade, estudarmos a Igreja primitiva descrita em Atos dos Apóstolos sem levarmos em conta a influência judaica, a influência grega, a influência romana na formação da mentalidade dos primeiros apóstolos, da mentalidade da primeira igreja, da mentalidade da igreja primitiva. Portanto, é muito importante que nós abramos o nosso leque de perspectivas sobre o mundo, que nós nos retiremos a nossa cultura do século XX, do século XXI e voltemos no tempo, voltemos o nosso olhar e o nosso sentimento ao primeiro século, ao segundo século da era cristã e assim por diante, para que nós possamos, através dessa viagem no tempo, entendermos de fato
o que acontecia, como a igreja surgiu, por que ela surgiu da forma como surgiu, como se dava a relação entre as pessoas, a relação entre a igreja e o poder humano instituído. Transportando-nos para aquela época, nós teremos a real percepção, e faremos esse exercício muitas vezes ao longo do nosso curso, para que nós possamos ter a real percepção de como era a vida na igreja, de como eram as relações. E principalmente, e é para isso que o curso de História da Igreja Cristã serve, como chegamos até aqui. O estudante de História da Igreja deve ter em mente que apenas o conhecimento histórico pode ser um conhecimento vazio, se não olharmos o conhecimento histórico para olharmos para a realidade da igreja cristã atual. E também, e principalmente, talvez, sobre os caminhos pelos quais podemos prever que a igreja percorrerá nos próximos anos, nas próximas décadas. Sempre devemos olhar para a história, sim, como um retrovisor. Olharmos para a história como uma referência, como um referencial das coisas que já aconteceram e, portanto, são a estrutura daquilo que temos hoje e também a base daquilo que teremos no futuro. Devemos ter essa perspectiva em mente de uma forma muito clara. Devemos estudar história da forma mais isenta possível, mesmo sabendo que somos entes ou seres políticos. Ou seja, nenhum relato é isento de alguma ideologia. Mas ao estudar história, devemos lidar com os fatos mais próximo ao original possível, aos relatos mais próximos aos fatos que poderemos ter como referência histórica. É importante termos acesso a documentos originais quanto possível. E sabemos que na história da Igreja Cristã temos os documentos mais preservados de toda a história da humanidade. Sabemos que as primeiras traduções, as primeiras cópias do Novo Testamento e também do Antigo Testamento se deram o mais perto possível dos originais. Isso é fantástico. Temos cópias do Novo Testamento de cerca de 100 anos após terem sido escritos, originalmente pelos apóstolos. Isso é inédito na história da humanidade. Nem os escritos de Sócrates, nem os escritos de Shakespeare são tão bem copiados, tão próximo de quando foram escritos. Tenha isso em mente. Nós temos acesso a muitos documentos valiosíssimos do ponto de vista histórico. Devemos fazer uso deles. Devemos sempre que possível buscarmos os originais, irmos beber nas fontes e depois sim podemos analisar autores e visões históricas, e isso é muito importante para convalidar, é muito importante para somar à nossa visão. Mas sempre que possível devemos nos remeter aos originais, aos relatos mais próximos, a autores antigos e fazermos as leituras da forma mais ampla que pudermos. E para isso sempre é bom que possamos ampliar o espectro de conhecimento cultural e histórico de mundo, para que nós possamos ter uma visão correta sobre a história da igreja cristã. Então, nesse sentido, eu te convido a ler bons livros, te convido a ler bons autores. Na nossa bibliografia do curso nós temos obras fantásticas indicadas, procure adquiri-las, muitas delas você encontra mesmo na internet de forma aberta. Procure ler a bibliografia indicada, e muitas vezes eu farei referência durante o nosso curso a livros fundamentais e de leitura obrigatória para o nosso curso. É importante que você entenda que o curso de pós-graduação em História da Igreja deve levar a você, aluno, a pensar na igreja de uma forma ampla, de uma forma holística, ou seja, de dentro para fora, de fora para dentro e sobre as mais diversas perspectivas que nós podemos analisar o fenômeno social chamado igreja. Assim eu te convido para fazer parte e estudarmos juntos essa história fantástica que influenciou e influencia completamente a sociedade do século XXI. A nossa sociedade, principalmente ocidental, é fruto, em grande parte, da construção da igreja cristã. O curso foi estruturado do ponto de vista cronológico, ou seja, estudaremos a partir da igreja primitiva e avançaremos pelos próximos 20 séculos até chegarmos à igreja atual e pensarmos ao final do curso sobre quais os caminhos que a história aponta que a igreja percorrerá nos próximos anos. Iniciaremos nosso estudo a partir da igreja primitiva, a igreja descrita em Atos dos Apóstolos e também a igreja descrita nas cartas paulinas. A partir daí seguiremos pelo primeiro, segundo, terceiro século,
antes, ou seja, a igreja que se deu antes do imperador Constantino. Analisaremos historicamente o mundo em que a igreja vivia, o seu alcance geográfico, qual a história e a influência da igreja nesse mundo, quais as questões internas da igreja, o desenvolvimento dos sacramentos e da liturgia da igreja, ou seja, onde se dava o culto, onde se davam as reuniões para o culto, qual era a crença dessa igreja, como ela se organizava, qual a perseguição que a igreja sofreu. Partiremos então para o estudo da igreja antiga, pós-Constantino. Analisaremos a história do mundo, a história influenciada fortemente pela institucionalização da igreja por Constantino, o seu alcance, a sua influência política. Entenderemos o surgimento do papado e a ruptura entre a igreja do Ocidente e a igreja do Oriente. Veremos os primeiros apologetas, aqueles que primeiro começaram a defender a fé cristã. Começaremos e entraremos na Idade Média, o apogeu, a era principal da Idade Média, o papado medieval, as cruzadas, as questões dogmáticas, as definições das doutrinas da igreja, a defesa da igreja frente ao islamismo e outras questões extremamente importantes. Analisaremos posteriormente a decadência e a renovação da igreja, o período que antecedeu a reforma protestante, luterana, a reforma na Escócia, na Alemanha, enfim, a reforma na igreja europeia. Analisaremos assim a igreja pós-reforma, a contra-reforma, o cristianismo na Europa dos séculos XVIII, XIX e início do século XX, o cristianismo vindo para a América, o cristianismo na América Latina, a visão sobre o cristianismo no século XX e XXI. Traremos ao compêndio deste curso estudos inéditos sobre a história da igreja cristã. Estudaremos a igreja pentecostal do século XX na América do Norte e a influência na América do Sul, o pentecostalismo na América Latina e no Brasil, as novas denominações que surgiram a partir da segunda metade do século XX, a influência dos modernos ministérios de louvor, enfim, todo o contexto eclesiástico do início do século XXI. Assim você terá como ferramenta todo o conhecimento histórico sobre a igreja, os seus caminhos, as vertentes, as doutrinas e, enfim, todo o conhecimento necessário para que você possa fazer uma leitura crítica sobre o momento atual da igreja, entender as diversas vertentes do cristianismo e prever e entender os caminhos pelos quais a igreja vem passando e passará nos próximos anos. Dedique-se aos estudos. É muito importante que você leia bons livros e bons documentos indicados sempre ao final das nossas aulas. Faça uso sempre dos canais de comunicação que o Instituto Êxito deixa à sua disposição. Entre em contato sempre conosco caso tenha dúvidas, caso tenha sugestões. Colabore com a construção do curso, para que nós possamos juntos construir conhecimento e modificarmos e influenciarmos a história da igreja cristã. Seja bem-vindo ao curso de História da Igreja. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento. Até a próxima aula.